Hoje vocês não vão me ver o rosto porque o sol está batendo bem aqui na lateral e eu não consegui achar nenhuma posição. E como eu tenho que passar o vídeo hoje no canal e eu não tinha feito nada, eu vou aproveitar esse momento para poder estar passando uma dica para você. Eu não sei se você perdeu alguém na sua família, algum ente querido, ou um bichinho de estimação, ou um emprego, saúde. Então, às vezes você descobriu uma doença e que tirou o chão dos seus pés, ou mesmo terminou um relacionamento, descobriu que estava sendo traído. Eu não sei qual foi a sua perda e você se encontra perdido, perdida, sem direção, não sabe o que fazer. E eu quero contar um pouquinho sobre algo que aconteceu lá atrás. Quando eu era adolescente ainda, estava ingressando na faculdade e aí eu comecei a namorar. Então, antes de entrar na faculdade, eu comecei a namorar. E o meu namorado era lá do Espírito Santo, porém eu morava em Curitiba. E aí eu fiquei um período na casa dos meus avós, porque eu queria ficar perto do meu namorado. E a minha mãe, né, insistindo, vem pra casa, filha, vem pra casa. Inclusive, na época eu fiz até um vestibular para administração e até me matriculei. E você vê, né, como que é a cabeça de adolescente. E aí, por fim, ele terminou o relacionamento comigo. Isso me machucou muito, porque, querendo ou não, foi uma perda. E aí, quando eu voltei para Curitiba, ele na verdade comentou que não tinha como namorar à distância, mas eu acho que isso não impede, né, com mais as tecnologias. Mas eu sempre digo, nada acontece por acaso. Isso era para acontecer. E aí eu cheguei em Curitiba, eu tinha que fazer o vestibular e eu não sabia nem qual curso que eu iria prestar. Eu sabia que eu gostava muito da área da saúde, mas foi aleatório, sabe? Fui lá, escolhi nutrição, fiz, passei e comecei a graduação. E perante essa dor, o que eu fiz? Eu comecei a colocar toda a força nos estudos. Então, como a dor era muito grande, eu tinha que fazer alguma coisa para a dor aliviar. Porque quando a gente perde, muitas vezes a gente não aceita. Então eu estudei, pegava livros. Eu lembro que na época, os grupos na faculdade, nos intervalos, iam tudo pro barzinho. Eu ia na biblioteca, pegava os livros, fazia uma pilha e levava comigo para poder tanto estudar no local. Na verdade, não dava nem para poder estudar na biblioteca, porque o intervalo era muito curto. Então eu só conseguia pegar os livros e carregar. E dentro do ônibus, que era lotado, eu ficava geralmente na escadinha do ônibus e lendo o livro em todo o percurso. Então foi um período assim muito sofrido, né? Mas eu agradeço por tudo que eu tenho passado, que eu passei. E aí o que aconteceu? Eu fui a primeira colocada da aluna, né, com dedicação. Porém, no último ano que eu conheci o meu atual marido, aí essa nota acabou caindo. Então eu acabei ficando na formação em segundo lugar. Então isso acabou atrapalhando um pouquinho. Eu acho até interessante que minha filha ela quer fazer medicina. E ela diz o seguinte: mãe, eu não quero me relacionar com ninguém, porque é só para poder se preocupar mais com uma pessoa. Então a gente tem que incentivar, estude. E na verdade o que eu quero passar para você, que você precisa se ocupar com alguma coisa. Então, se você está passando por uma dor, se ocupe com alguma coisa e faça o seu melhor.
porque isso vai aliviar a sua dor. Porque se você ficar fechado num quarto, se você começar a ficar chorando, se lamentando, se alimentando com os pensamentos negativos, eu tenho certeza que você só vai declinar, você só vai ter uma depressão, vai cair mesmo, despencar. Então eu indico você se ocupar a maior parte do seu tempo